votos de paz a cada coração presente. Há uma nota de Paulo, onde ele endereça uma carta aos Efésios, onde ele vai dar uma abertura em relação a esse tema. Então Paulo vai dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportai-vos. Vamos guardar bem essa palavra, suportai-vos, uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois bem, falar do tema intolerância é olhar para... Antes de falar da intolerância, a gente precisa olhar para um fenômeno muito especial. Então, se você olhar ao teu redor, olhar para trás, olhar para frente, o que você vai observar? Nesse grupo aqui, o que nós vamos observar? Pessoas iguais ou diferentes? Totalmente diferentes. Né? Então, a natureza nos dá uma grande lição acerca da diversidade. Quando nós olhamos para a natureza, o que torna bela a natureza não é o contraste. Por exemplo, nós vivemos numa região aqui muito rica, onde nós temos, por exemplo, a Mata Atlântica, o verde, contrastando com o azul do mar, certo? É um contraste, são cores absolutamente distintas, mas cuja composição torna a imagem bela. Mas muitas vezes nós pensamos assim: puxa, como seria bom se o outro pensasse como eu? Como seria bom se o outro fosse como eu? Como seria bom se nós tivéssemos características talvez mais semelhantes? Mas será que é assim mesmo? Será que a vida não se tornaria monótona se essas diferenças elas se extinguissem? E observando novamente o fenômeno natural, se tudo fosse azul, se tudo fosse amarelo, se tudo fosse de uma cor só, não seria monótono? Seria monótono. Então a palavra universo já significa a diversidade dentro de uma pluralidade. Ou seja, somos todos diferentes, mas procurando viver em comunhão, em unidade, sem perder as características. Então, quando nós estudamos doutrina espírita, o espiritismo ele tem um papel muito importante nas nossas vidas quanto a isso. Não é para que nós nos tornemos todas pessoas iguais, falando do mesmo jeito, usando a mesma retórica, mas que nós sejamos nós mesmos, únicos, dentro desse lugar que cada um veio ocupar nessa existência. Então vejamos, a diversidade. Estar com um diferente de mim já vai me colocar numa situação onde eu vou exercitar deveríamos, né? Exercitar a tolerância. Mas se nós observarmos esse fenômeno político de meses atrás, nós não vamos observar a tolerância. Nós vamos observar uma intolerância tamanha por parte de muitas pessoas. Inclusive dentro do próprio seio familiar. Amigos brigando por causa de ideias. E quando uma ideia predomina a pessoa, nós vamos ter intolerância. Quando nós lutamos mais por uma ideia e desconsideramos o ser, nós vamos estar naquela posição do fanatismo que é muito perigoso. Então, segundo Emmanuel, há um livro que Emmanuel ele vai fazer um aprofundamento da obra, o Livro dos Espíritos, onde ele vai dizer assim, que a intolerância ela é uma situação íntima nossa muito aflitiva. E nós somos criaturas, todos, somos criaturas muito tolerantes. E nós vivemos essa intolerância muitas vezes durante um dia. Porque se alguém nos endereça um diálogo, uma palavra, se nós estamos no meio de um diálogo, e onde aquilo não me soa muito bem, ou se eu me vejo na atitude de logo rebater, eu estou na postura intolerante. Então nós visitamos essa emoção muitas vezes durante o dia. Mas Emmanuel vai dizer que a aflição do fanatismo, ele vai dizer, chama-se intolerância. O que é uma criatura fanática? Aquela presa à ideia. Onde aquela ideia que ela vivencia, e não é só a ideia em relação à religiosidade,
É qualquer ideia. Por exemplo, quando você toma uma prática alimentar como a ideal para todo mundo. Então, há uma situação onde uma colega decide tornar-se vegana. O veganismo é a prática alimentar onde se abre mão de tudo aquilo que é derivado de origem animal. Tudo. Não só as carnes, mas leite, mel, queijos, entre outras coisas. Isso quase levou-a à separação. E o pior é quando ela quis que os cachorros e gatos também fossem veganos. Então, isso é uma situação de prisão a uma ideia. E se eu fico preso à ideia, naturalmente eu fico extremamente intolerante a qualquer um que pensa diferente de mim. Então, eu acho muitas vezes que, por exemplo, a doutrina espírita é o melhor caminho. Então, eu passo a não ter diálogos com outros irmãos que têm outras perspectivas religiosas, porque eu me tornei um fanático. Isso é muito perigoso. E dentro do processo da intolerância, a nossa tendência é criar círculos. Então, dentro do próprio centro, muitas vezes, a gente tem grupos. E não deveria ser o nosso comportamento esse. Porque quando Jesus ele define os seus discípulos, ele não define os discípulos, além de dizer uma coisa, ele fala que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, qualquer pessoa que esteja no exercício do amor, independente do caminho o qual esteja trilhando, pode ser religioso ou não, inclusive, mas que esteja amando, é ou não é um discípulo de Jesus? É. Porque o amor é a prática da tolerância. O amor é a prática da doação. O amor é a prática de uma cumplicidade, de uma caridade. O amor é uma prática pacienciosa. Então, se eu estou desenvolvendo essas características, independente do caminho que eu esteja trilhando, eu sou esse discípulo de Jesus. Mas, enfim, nós nos vemos às vezes diante da nossa intolerância, que cria esses círculos muito estreitos, aonde dentro desse círculo estão aqueles que pensam como eu, que sentem como eu, que vivem como eu, e fora desse círculo, em outros, os distintos. Como se eu e todos nós não estivéssemos aqui transitoriamente num lapso que é uma existência física, e dali a pouco nós vamos estar inseridos em outro contexto, exatamente porque o exercício reencarnatório é um exercício de aprender a viver com o diferente. Observe o teu núcleo familiar numa rápida reflexão. São iguais os teus parentes, os teus pais, os teus irmãos, os teus primos? São muito diferentes. Então, muitas vezes nós vamos buscar fora do lar pessoas às quais nós vamos ter uma certa semelhança. E que isso é bom também. Mas nós não nos devemos fechar nesses círculos estreitos, porque perdemos a oportunidade de aprender. E eu aprendo com o diferente. Eu não aprendo com o igual. Porque se nós pensarmos naqueles que são os nossos grandes mestres, não são as pessoas mais fáceis. Ou você acha que são as mais fáceis que são os teus mestres? Não. Muitas vezes o nosso grande exercício está em lidar com a diferença. Está em lidar com aquele que é muito diferente de mim. Porque aí realmente eu coloco em pauta a tolerância. Então nós vivemos uma época, eu sempre digo, de estopim, de pavio curto. E pequenas coisas, muitas vezes na rotina diária, nos tiram desse lugar de equilíbrio. Rapidamente. Às vezes uma situação fugidia, assim, breve no trânsito. Uma situação de estar numa fila, uma situação em casa. Essa urgência. A gente vive uma síndrome de aceleração de informação tamanha. Nós somos bombardeados diariamente com tanta informação hoje, com tanta, que nos falta muitas vezes fazer o caminho inverso, que é o caminho da pausa, que é o caminho do silêncio, que é o caminho da calma.
Porque muitas vezes nos vemos obrigados a manter esse ritmo frenético e isso, de certa forma, colabora com a característica da intolerância, tomando proporções grandes na nossa vida. E pela intolerância, o que nós vimos no panorama político do nosso país? Situações horríveis, porque eu muitas vezes não permito, como se isso fosse possível, o outro ser diferente. Eu não permito que o outro se expresse na sua real natureza. Expresse o que deseja, porque me incomoda. Porque o problema está dentro de mim, não está no outro. E enquanto nós não tomarmos dessa reflexão profundamente, nós vamos ser pessoas muito incomodadas com tudo. Tudo vai nos incomodar e nós vamos estar sempre apontando para fora o móvel da nossa inquietude, sendo que isto está dentro de nós. O que nos inquieta, o que nos intolera, não está fora, está dentro. E quanto mais nós vamos, lógico, nos relacionando com essa postura intolerante, a postura intolerante é uma postura egoísta. A postura intolerante é a postura do egoísmo. Porque quando eu digo, mesmo que eu não expresse isso verbalmente, mas quando eu tenho dentro de mim que eu sou o modelo e o melhor, eu estou sendo muito egoísta. O modelo que eu tenho criado na minha vida, esse modelo é meu. E é para mim. São Francisco diz assim, que nós devemos ser um exemplo de evangelho. Em algumas vezes, quando necessário, a gente fala alguma coisa. Quando necessário, nós falamos. No mais, o evangelho a gente exemplifica. É pelas ações. E não colocando aqui, não nos colocando numa postura perfeita, porque nós somos criaturas numa jornada, onde nos defrontamos muito com as nossas limitações. Diariamente. Mas o importante é reconhecer e retomar sempre o equilíbrio. Cair e levantar. Às vezes está na postura do intolerante, mas logo, com brevidade, respirar novamente e voltar para o processo da tolerância. Então, esse egoísmo nos leva para uma postura cada vez mais primitiva. Quanto mais primitiva a criatura, mais respostas grosseiras ela tem, mais instintiva ela é, e, portanto, essa postura egoísta se exacerba na vida. Então, Allan Kardec, os espíritos vão dizer, respondendo a Allan Kardec, que o espiritismo em nossas vidas é uma ferramenta para diminuir essa materialidade, o egoísmo e o orgulho, que são as grandes chagas dentro de nós, que fazem, portanto, nós muitas vezes patinarmos. E o que vai fazer com que nós nos tornemos pessoas um pouco mais tolerantes, se não a educação do espírito? Também o processo instrutivo, o processo da academia, o processo do saber para fora. Mas a proposta doutrinária, na visão da doutrina espírita, é nos colocar em relação a nós mesmos. É a educação do espírito que eu sou. E como isso acontece? Nós elencamos aqui do capítulo 13º, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, onde os espíritos vão fazer 3 notas importantes para nós. Notas importantes que, obviamente, foram aquelas que eu escolhi. Qualquer outra pessoa poderia observar outras informações dentro do Evangelho, certo? Então, o Espírito vai dizer assim, ó, vós espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós. Olha que nota importante. Então a espiritualidade está dizendo o que para nós? Nós, espíritos, nós devemos ser caridosos para aquelas pessoas que não pensam como nós. Para aquele que não é espírito, para aquele que não acredita em reencarnação. Isso não pode gerar aflição dentro de nós. Isso não pode estar causando dentro de nós uma aflição ao ponto de gerar intolerância. Certo? Porque se está gerando essa emoção, nós não entendemos ainda essa nota,
ou não entendemos ainda, ou não estamos praticando suficientemente a doutrina espírita. Porque se eu encontro o diferente, e vejam só, nós temos isso inúmeras vezes nos contatos de Jesus com as pessoas com as quais ele convivia. Ele não dizia para as pessoas abandonarem as suas vidas, mas ele criava reflexões que as faziam abandonar o estilo de vida equivocado. É diferente, certo? Eu crio uma provocação, e isso o Espiritismo faz conosco. Ele cria uma provocação dentro de nós, ele nos provoca, pelo menos, a pensar sobre o estilo de vida que eu tenho levado até aqui. Porque se eu tenho colhido periodicamente, constantemente, frutos amargos, significa que algo eu preciso mudar. E essa mudança não se opera de fora para dentro, muito embora os mecanismos da lei divina, eles são inexoráveis, mas cedo ou mais tarde, quem se afastou da lei de Deus, automaticamente vai ser convidado a se aproximar. E uma das formas de se aproximar da lei divina é o processo doloroso. Porque a dor, Leon Denis vai falar isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e ele nomina a dor como uma potência da alma, como uma lei divina que nos faz despertar para algo que nós não despertamos, mas é um mecanismo. Mas nós despertamos pelo estudo. Leon Denis vai chamar isso de ciência, que é o ato de estudar, de saber, de refletir sobre o tema. Porque esse estudo da espiritualidade, da nossa essência, nos faz nos aproximar de Deus. Então, quando eu tenho a relação proximal com Deus, eu sinto Deus em tudo. Deus se avoluma, Deus cresce. Mas quando eu me distancio de Deus, eu não consigo enxergá-lo em nada. Eu não vejo Deus no fenômeno da natureza. Eu não vejo Deus na criação, porque eu estou distante dele. Eu passo a me tornar um incrédulo. E o processo espírita é um processo de refletir racionalmente, é uma fé raciocinada. Nós não temos que acreditar em nada engolindo isso. Não, é um convite a uma reflexão. E sua, minha, uma reflexão particular, que também pode ser debatida em grupo, no caso de uma exposição doutrinária, onde nós falamos, não com o intuito de convencer ninguém de fazer proselitismo, mas de provocar uma reflexão mais profunda. De me fazer perguntar, por que ainda sofro? E por que sofro especialmente hoje no nosso tema pela intolerância? O que está difícil na minha vida de eu tolerar? Certamente todo mundo daria uma resposta, né? O que é difícil para eu tolerar? Onde eu sou intolerante? Aonde a minha tolerância não aparece na vida? Em que lugar? Então, a primeira nota é pedindo que nós sejamos caridosos com aquele que pense diferente. Segundo, a caridade moral consiste em vos suportar-vos. Lembra da frase de Paulo? Uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo. É duro quando nós lemos essa frase, né? É duro, porque o Espírito fala que nós precisamos nos suportar e é a coisa que a gente menos faz. Suportar o outro que tem uma opção sexual, por exemplo, diferente da minha. Por que eu sou tão machista às vezes? Que eu não consigo compreender, nem compreender, mas suportar, por exemplo, que dois iguais tenham uma relação. Por que isso é difícil para mim? Por que eu não suporto alguém tendo um pensamento diferente do meu? Porque o suportar é um exercício básico de amar. O amor começa aí, quando eu suporto. Mas vejamos, quando nós vamos falando nesse viés do suportar e da intolerância, não significa que alguém entra dentro desse estabelecimento, estraga qualquer objeto e não tenha que responder por isso, certo?
Quando se define Deus em um livro dos Espíritos, se define Deus como inteligência suprema e causa primária de tudo o que existe, de todas as coisas. Quando se fala de características de Deus, se fala que Deus é bom e justo. É uma equação. Se Deus fosse só bom, não daria certo. Se Deus fosse só justo, também não, porque haveria um excesso de disciplina. Mas Deus é amor. A misericórdia de Deus, ela é infinita para os seus filhos e toda a sua criação. Então Ele oportuniza sempre, por isso que Ele é bom. Mas a sua justiça, ela é inexorável. Porque ela realmente pareia. Nós vemos uma justiça humana que muitas vezes ainda é subornada, às vezes, a uma quantia financeira, né? Dependendo dos interesses, se suborna a justiça divina. A gente não vê isso. Então essa justiça não é justa, mas a justiça de Deus é. Então, eu sou tolerante, mas a tolerância também chega naquele limite aonde eu posso ter instruído alguém, eu posso ter dado amor a alguém, eu posso ter dado diretrizes morais a alguém, mas chega uma hora que a justiça divina faz o quê? Afasta essas pessoas. Naturalmente, afasta. Porque daí não sou mais eu orientando a pessoa, mas é a justiça divina agindo na vida dela, convidando essa criatura a retomar o seu caminho. E eu particularmente ouvia muito na minha infância a minha mãe sabiamente dizendo: minha filha, do portão para dentro o ensinamento é brando. É fácil aprender do portão da casa para dentro, dentro de casa. Mas do portão para fora, a vida age conosco de formas muito diversas e às vezes muito duras. Então ela sempre nos atentava que muitas vezes nós estamos arranjados num meio, num núcleo familiar, entre amigos muitas vezes, e nós não valorizamos ali o que temos. E muitas vezes pela intolerância, pelas vezes de nos acharmos vítimas, coitados da vida, e não é verdade. As nossas escolhas, como eu sempre digo, vão dando tom, nota, harmonia ou desarmonia para as nossas existências. Então, quando eu me lanço para a vida, aí nós não sabemos exatamente como vamos aprender. Às vezes é duro, mas porque nos faltou talvez um pouquinho de paciência ou maturidade para aproveitarmos aquela situação. Às vezes um pouco de tolerância. Mas isso não significa também que a gente é um saco de pancada, certo? Doutrina espírita não é apologia ao sofrimento. Porque vejamos, se nós somos criaturas que estamos em processo provacional, o que é prova? Provas são circunstâncias às quais eu me submeto para ver se aprendi a lição, certo? Então, há processos provacionais impostos pelas leis divinas, para que a gente aprenda. Há processos provacionais escolhidos por nós. Algumas coisas nós escolhemos também. Nós pedimos, olha, que tal eu passar por essa prova, para ver se passando por ela eu ganho um pouco mais de evolução nessa existência. Então a prova vem como uma prova escolar, como uma prova acadêmica. Eu passo pela prova para ver se estudei o suficiente, se aprendi o suficiente. Se passei, ela precisa ser repetida? Não. Então, se eu me vejo muitas vezes diante de uma repetição de situação, é porque ainda não passei. Não passei. Então, portanto, aqueles, por exemplo, vamos supor assim, se por determinadas existências eu venho angariando um pouco de paciência, qual é a prova que eu posso estar vivendo nessa vida? Conviver com pessoas que têm a habilidade de me testar nisso, né? Não é assim? Se eu já me habilitei um pouquinho
no sentimento da gratidão, provavelmente eu vou conviver com aquelas pessoas que muitas vezes vão olhar para mim, mesmo tendo me esmerado na tarefa, vai dizer, você não fez mais que a tua obrigação. Para estimular que a gente continue grato e não espere o reconhecimento. E aquele que é tolerante, ele vai enfrentar muitas vezes criaturas ainda deliberadamente voltadas para o mal, que vão testá-lo no osso, como eu digo, no osso. Uma amiga minha, que é a monja Coen, ela conta um conto zen que fala assim: o cavalo adestrado, quando vê o chicote levantar, ele só vê a sombra e ele já acelera o galope. O cavalo que não aprendeu muito bem precisa levar uma chibatada. E aquele que não aprendeu muito tem que levar uma chibatada que vai lá no osso. Então, para algumas coisas, nós já somos essa pessoa que, ao menor sinal, nós já sabemos que temos que fazer uma mudança. Para outras coisas, ainda nós precisamos levar uma chibatada leve. E algumas ainda nós temos que sentir no osso para mudarmos. E aí são aquelas situações realmente duras que nós experimentamos por nós mesmos, certo? Isso não é castigo. Isso não é uma violência imputada por Deus. Não, somos nós mesmos. Então, nós vamos trilhando esse caminho, especialmente voltando o olhar para o saber espírita, que vai nos dizer ainda mais: indulgência. Ser depois severo para convosco. Então, nós precisamos, essa severidade é a disciplina que a gente tem que ter. Não a disciplina que vai nos enrijecer e nos limitar dentro daqueles círculos. Mas aquela disciplina que eu tenho que ter em relação a mim é na vigilância dos meus pensamentos. Porque ao pensar eu estou criando. Aquela vigilância que eu tenho que colocar na minha língua. Porque às vezes nós somos danados ainda com aquilo que nós expressamos de nós. A nossa vigilância, essa severidade para conosco, é cuidar em relação às nossas ações para com o próximo. Porque daqui nós não vamos levar nada, meus irmãos. Tudo que há material nessa terra, inclusive o corpo físico, vai ficar. Então, às vezes, nós estamos tão presos a conceitos, a ideias e a coisas, que vai ficar tudo. Vai chegar o momento em que nós vamos dizer adeus a tudo isso. A essa existência. A quem eu estou, porque eu não sou isso, eu estou isso, né? E vai ficar tudo. E vai se cumprir esse ciclo um dia, e nós não sabemos quando será. E é preciso que nós sempre lembremos, para que hoje o exercício seja esse, de ser um pouquinho mais tolerante. De permitir que essas diferenças, elas façam que nós possamos acompanhar um ritmo. Porque se há essa diversidade, se nós somos diferentes, e nesse processo da diferença, é como se fosse uma dança que nós dançamos com o outro, respeitando que ele tem um passo, que ele tem um ritmo, que ele tem outro. Mas tudo isso é muito harmônico. Paulo, no final do Livro dos Espíritos, ele traz uma nota interessantíssima quando ele diz: nós estamos caminhando para orbitar em torno da unidade. Não significa que nós estamos caminhando para sermos todos iguais, porque isso é impossível. Mas na medida em que nós evoluímos e nos entrelaçamos no amor, de certa maneira nós criamos uma melodia única, mas cada um do seu jeitinho. E isso significa orbitar em torno da unidade. Orbita em torno de Deus quem respeita o diferente. Orbita em torno de Deus quem permite que o outro faça a sua escolha. Orbita em torno de Deus aquele que já se tornou um pouquinho mais paciente em relação às diferenças. E vejamos, é tão curioso, o ser humano é uma criatura muito curiosa. E eu sempre digo de forma particular, onde tem gente tem problema e tem desafio. Foi feita uma pesquisa para se descobrir o que gera mais conflito entre casais. Estão preparados para ouvir? O top de ranking do que causa conflito? Apertar o creme dental. Porque um aperta em cima, um torce o creme dental, o outro aperta embaixo, e a pessoa já começa o dia brigando com o outro porque o creme dental está apertado no lugar errado.
Isso para nós percebermos, né, esses lapsos de intolerância. São muitos. Aquele objeto que não está mais aqui, que já foi trocado de lugar. A toalha deixada num lugar. Não estou fazendo apologia de displicência, certo? Sempre a ordem. Espírito superior é ordenado. Espírito superior tem as coisas em ordem, são disciplinados. Mas vejamos que nós podemos pautar um dia na autoobservação. Se perceba, aonde começa a sua intolerância? Onde? Nós não podemos olhar para a intolerância alheia, eu tenho que olhar para a minha. E eu tenho que procurar trabalhar isso. Às vezes um é muito mais rápido, o outro é mais lento, aí o que é mais rápido acha que o lento tem que ficar rápido, e o lento acha que o rápido tem que ficar lento, e um acha que o melhor é ser uma pessoa mais racional, não, mas o outro acha que o outro tem que ser mais emocional, e assim nós vamos nos analisando. Não é assim? Eu estou falando algo que você está se espelhando? Porque isso é do humano. Isso também acontece comigo. Muitas vezes. Então, o convite espírita é transformação interna. Para que a gente ganhe tempo, para que a gente não fique preso mais no creme dental, mas que a gente passe a trabalhar outras intolerâncias, de outros tipos, para que a gente ganhe mais nessa vida, para que a gente possa chegar a cumprir metas maiores aqui, de evolução própria. Enfim, e para que a gente vá concluindo a nossa reflexão, nós trouxemos um poema de Emmanuel, quando Emmanuel vai falar assim: tolerância é o caminho da paz. E é mesmo. Porque se eu me torno tolerante, eu vou me tornar uma pessoa naturalmente mais pacífica e pacificadora onde eu estiver. E vejamos, hoje, muitos meios corporativos, muitas empresas, buscam pessoas que são pacificadoras e mediadoras de conflito. E aí, nessa semana, uma colega num curso falou de uma prova onde um grupo seria contratado por uma grande empresa. E a prova era montar uma bicicleta onde as peças estavam misturadas. Não estavam todas as peças num grupo. Então, tinha peças de uma bicicleta aqui, olha o círculo. No outro círculo tinha outras peças, mas às vezes a peça que estava lá faltava para montar aqui. Nenhum grupo passou na prova porque todos os grupos foram incapazes de perguntar para o outro do lado se havia alguma coisa ali ou se ele estava precisando de uma peça. Essa é a nossa história. Esse é o nosso círculo. Essa é a nossa bicicleta que a gente não vai montar se eu não der um passo e olhar para os outros círculos. Se eu não criar um questionamento, se eu não olhar para o diferente. Quantas coisas nós aprendemos com o irmão budista, com o irmão evangélico, com o ateu. Eu não sou a última bolacha, e às vezes a última está bem estragada, né? Então Emmanuel diz: tolerância é o caminho da paz. Não julgues este ou aquele companheiro, ignorante ou desinformado, porquanto se aprendestes a ouvir, já sabes compreender. Então, alguém que já aprendeu a ouvir, ficar quieto, já é tolerante. Porque às vezes a criatura nem termina de falar o que está sentindo, e o outro já tem solução para tudo, já sabe o remédio, já sabe que o passo ideal é aquele, que tem que fazer isso, mas nem deixou o outro terminar de falar. Olha a intolerância, não saber ouvir, escutar o que o outro tem para dizer. Calma, escuta. Às vezes o outro não quer receber um conselho, às vezes o outro só quer ser ouvido. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, profundidade disso, converse com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Quantas vezes nós somos agredidos? Quantas vezes nós somos o agressor? Mas escuta. Às vezes sábio é aquele que faz silêncio, porque a vida vai dar as respostas naturalmente. Às vezes não sou eu que preciso dar resposta, fulano. Vida. Chico Xavier foi confrontado tantas vezes na sua existência
tantas e tantas vezes o Chico silenciou, não em todas, mas em muitas ele silenciou. E em, às vezes, momentos decisivos que valeram a Chico Xavier trilhar a sua vida com todo esse êxito que é o seu exemplo. Silêncio. Silêncio é a tolerância também. Perante nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia e eles se farão facilmente removíveis. A vida nos traz desafios a todo momento. Nós não sabemos o que vamos viver. Se vamos viver uma doença grave, uma perda, um revés financeiro, uma grande decepção, sabemos? Não. Então o conselho é: tolera os obstáculos. Não choca, não vá de encontro ao obstáculo. Aprende a respirar, aprenda a se entregar, aprenda a assumir as suas fragilidades. Nós não somos espíritas para ser super-homens ou Mulher Maravilha. A gente se torna espírita para primeiro acolher a nossa humanidade e seguir sabiamente o conselho de Paulo quando ele diz: quando eu me fiz frágil e fraco, foi quando eu me fiz a pessoa mais forte. Então, quando nós temos uma tolerância diante dos obstáculos, isso até passa mais rápido. O fardo se torna mais leve porque nós entendemos realmente a proposta do Cristo quando ele diz: quer me seguir, pegue a sua cruz. Porque cada um de nós sabe o que carrega. Cada um de nós sabe o que está vivendo hoje. E não queira que isso seja diferente, não no sentido de superar as dificuldades, mas às vezes nós nos enganamos que o outro, entenda uma vida assim ou de outra forma, tem uma vida mais fácil que a nossa. Não. Às vezes nós, em olhando para a nossa vida e aprendendo a olhar no entorno, nós vamos perceber pessoas vivendo dificuldades muito maiores do que as nossas, pessoas vivendo dificuldades mais tranquilas do que a nossa. Mas cada um certamente carrega o que precisa carregar, mas pode mudar. Pode mudar. Talvez hoje pode ser um dia, em todas essas provocações reflexivas, onde hoje eu possa pensar assim: puxa, algo posso mudar, algo posso tornar diferente, em algum aspecto eu posso ter um pouquinho mais de tolerância. A partir de hoje. Porque se hoje eu passo a ter uma conduta diferente, óbvio que logo ali eu vou ter um resultado diferente. Logo ali eu já vou ter uma resposta da vida, e às vezes a resposta da vida não demora. A resposta da vida não demora. O que precisamos edificar dentro de nós é paciência. No serviço profissional, até isso Emmanuel fala. Suporta com paciência o colega difícil. No meio profissional onde nós atuamos, quantas pessoas diferentes. E às vezes exatamente é se tornando essa pessoa mais calma que nós vamos despertar no outro um questionamento. Puxa, né? Quantas vezes já revidei esse amigo, ou melhor, já afrontei esse amigo, ele não me responde, ou ele é tranquilo. O que vocês acham? É o bem que gera uma provocação ou é o mal? O bem. Provocação no sentido positivo, né? Porque se a pessoa ela se mantém firme no seu equilíbrio, isso toca demais o outro que está dentro. Demais. Vocês já repararam? Às vezes, a pior coisa, às vezes a pessoa se vê numa crise de nervosismo, de afrontamento, às vezes de palavras ásperas, e você se mantém calmo. Não diga para o outro: fique calmo, que é a pior coisa que a gente fala nessa hora. Fique calmo o quê, né? O outro já vai falar. Não fala nada. Às vezes é só endereçar uma onda de amor ao outro, endereçar a ele uma prece no seu silêncio mental. Às vezes respirar fundo e aguardar o momento certo de estabelecer um novo diálogo. Então que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa reflexão de hoje, e ela sempre é para mim, primeiramente, porque eu sempre falo, esses ouvidos estão mais perto dessa boca, então quem escuta primeiro sou eu mesmo, e são reflexões que nós precisamos nos alimentar sempre, para não nos perdermos no caminho da intolerância, mas sim nos tornarmos essas pessoas mais pacientes, de aprendermos a respeitar o outro do jeito que ele é,
e fazermos da nossa vida uma vida diferente, em amor e tolerância. Agradecemos sempre o convite carinhoso da casa. Eu digo, essa é a nossa segunda casa, nós trabalhamos na casa de Jesus, mas aqui é o nosso segundo lar, a nossa segunda casa, e agradecemos o carinho de todos e a paciência em nos ouvir. Muito obrigada.